que, na medida do possível, essas provações sejam minoradas e testemunhando a nossa solidariedade e a nossa presença espiritual, na impossibilidade de ser a presença física. Depois, não queria deixar de dizer que foi um momento muito bonito, aquele que temos assistido, tem sido porque ouvimos o testemunho de uma historiadora. A sua doutora diz que não é historiadora, mas é uma historiadora. É uma historiadora, não, é uma historiadora do coração e é uma historiadora com a sua experiência. O ser historiador não é ter essa formação de historiador, é saber ser historiador. E realmente aprendemos imensíssimo com a sua lição. Que teve a continuidade na oradora anterior, que naturalmente fez o enfoque dessa história no livro que já folhei e que me parece que é fundamental levar ao conhecimento dos portugueses. Bom, por isso felicito todos quantos, a começar naturalmente na mesa da Santa Casa da Misericórdia, o Sr. Governador ausente, tomaram a iniciativa da edição da obra. Porque nós em Portugal, já não é assim, mas durante muito tempo não tínhamos a tradição do memorialismo, como não tínhamos das biografias. Ora, a história das instituições faz largamente do conhecimento que é dado dessa história no presente e é projetado no futuro. Isso dá força às instituições. E um dos problemas que tem a sociedade portuguesa é de ser uma sociedade muito antiga na Europa, das mais antigas da Europa, com uma coesão linguística, a mesma língua, a mesma cultura, a mesma história e uma grande coesão social. Nem sempre isso é traduzido na publicação do testemunho e da história das instituições. E eu vejo com os meus alunos, neste caso eu diria melhor com as minhas alunas, uma vez que a minha igreja maior é constituída por senhoras, vejo o desconhecimento que existe da história do próprio país. E a culpa é dos mais velhos, obviamente, não é deles. Porque essa história não é cultivada, desde logo no ensino básico e secundário, em termos suficientes, mas não é cultivada pelas instituições, no testemunho que passam aos vínculos. Portanto, a primeira palavra era de felicitação por esta obra, que folhei e que tem, de facto, um equilíbrio muito grande entre o passado e o presente, que é um problema de obras desta natureza. Tem um enquadramento acerca da história da misericórdia, ou das misericórdias em Portugal, e do seu papel, e do seu alcance, e do seu significado. Passa a história aqui, tão bem descrita, da Santa Casa da Misericórdia de Vizela, e depois tem a atividade presente. Tem a atividade em números, tem a atividade em imagens, para que se perceba que é uma realidade viva, e é uma realidade virada para o futuro. A segunda palavra que vos queria aqui deixar é a do elogio das misericórdias. Já cá não está o meu querido amigo Manuel Lemos para ouvir, ele gosta muito de ouvir, eu gosto muito de dizer, porque tem um grande mérito o papel das misericórdias. Eu próprio fui, embora mais simbolicamente do que efetivamente, presidente da mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de São Bento da Arnoia, em Segurico de Basto, e portanto posso testemunhar pessoalmente o quão importante é o papel das Santas Casas da Misericórdia no nosso país. Pude, aliás, também participar na revisão dos estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na revisão promovida por um comum amigo do Dr. Manuel Lemos e meu, o padre Vitor Melícias Lopes. Mas a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma situação muito diferente e privilegiada, como disse o Dr. Manuel Lemos, porque, em rigor, é uma instituição que tem apoios, tem um contexto, tem um estatuto, tem fontes de financiamento que não tem paralelo nas inúmeras misericórdias que dão vida a iniciativas sociais fundamentais para o nosso país. E, portanto, a segunda palavra é de testemunho do papel fundamental das misericórdias. E, sobretudo, neste momento, porque estamos a viver uma profundíssima crise social no nosso país. Não era preciso viver em crise para perceber o papel das misericórdias. Porque é um papel insubstituível. As misericórdias não são a longa mão do Estado, sequer mesmo do poder regional e do poder local. Elas nascem da sociedade civil. Nasceram da sociedade civil, numa certa fase da sua história com uma fortíssima influência da Igreja Católica, noutra fase com um equilíbrio entre essa influência e o papel da sociedade civil, digamos assim, de uma perspectiva mais laica, e
essas misericórdias, ao longo dos séculos, cumpriram uma missão que mais ninguém cumpria. Não havia as IPSS, e mesmo quando existem as IPSS, são realidades complementares, como são no quadro da chamada do setor social, da economia social, da realidade social no nosso país. As misericórdias são insubstituíveis e passam hoje uma fase muitíssimo difícil. E muito difícil porque o Estado legou nelas, entre outras funções, um papel determinante nos cuidados continuados. E comprometeu-se a um financiamento para esse fim. E os cuidados continuados não diminuíram de gravidade ou de acuidade, têm aumentado, porque a sociedade portuguesa tem envelhecido. Porque o número de doenças crónicas tem aumentado. Porque o volume de cuidados continuados tem-se multiplicado. Se somarmos a isso a crise social, veremos que num Estado que não quer onerar o serviço de saúde, nomeadamente os hospitais, com incumbências que não devem ser deles, como seja o de ter a seu cargo aquilo que é uma transmissão pelas famílias em desespero da responsabilidade de cuidados continuados, esperar-se-ia que o apoio às misericórdias continuasse a ser uma prioridade. Porque nada nem ninguém pode substituí-las em matéria de cuidados continuados. E, infelizmente, como têm visto, esta mensagem que é importante no que respeita ao departamento, ou foi importante e tem sido importante no que respeita ao departamento mais diretamente ligado à solidariedade social, demorou muito tempo a ser acolhida pelo Departamento da Saúde. E hoje está acolhida. Mas foram 2 anos muito complicados para a vida das misericórdias. E continuam a ser tempos complicados para a vida das misericórdias. E como as famílias não têm condições para prover os cuidados continuados, e como não devem ser as estruturas hospitalares a garantir esses cuidados, é preciso olhar a sério, para o apoio às misericórdias. Porque as misericórdias, há pouco dizia-me aqui o Sr. Vice-Governador, são realidades que envolvem centenas no caso desta misericórdia, milhares e milhares de portuguesas e de portuguesas, em termos funcionais ou em termos de voluntariado, servindo muitos milhares de portuguesas e portugueses. Isto é um problema gravíssimo numa sociedade que está uma sociedade envelhecida e que não vai rejuvenescer rapidamente. Porque é um problema que se vai agravar nos próximos anos e nas próximas décadas. Há pouco foi dado um exemplo do Dr. Manuel Lemos de São Líquido de Baixo. E eu tenho testemunhado, está aqui o Presidente da Câmara e o anterior Presidente da Câmara, eu tenho testemunhado que é um drama autárquico na luta pela conclusão de uma obra que foi apanhada pelo memorando de entendimento. Foi a sorte de Vizela, foi realmente ter podido concluir em tempo útil, eu diria mesmo no último segundo, não foi, mas a 7 dias do memorando de entendimento, aquilo que era uma realidade que, noutros casos, foi atropelada por esse memorando. E um dos problemas enormes em matéria social é que, ao contrário do futebol, não há empates. Só no futebol é que há empates. Em matéria social, como noutras cívicas, ou se está a ganhar ou se está a perder. E empatar significa estar a perder. Empatar no sentido de adiar, no sentido de não financiar, significa no sentido de não apoiar, no sentido de paralisar, no sentido de congelar por um tempo iniciativas sociais, significa deixar de garantir essas iniciativas com consequências gravíssimas no deslaçar da sociedade portuguesa. Eu tenho falado, ultimamente, num problema que me preocupa, que é, eu penso que a sociedade portuguesa está cada vez mais dividida em 2 países. Já não é o Portugal do norte, centro e norte do continente e ilhas, e o Portugal do sul do continente. Já não é o Portugal grande Lisboa e tudo o resto, embora este continue muito marcado, mas é o Portugal idoso e é o Portugal jovem. E o Portugal idoso, que vai ganhando importância numa sociedade envelhecida, é um Portugal que é inseparável dos cuidados continuados. Mas é um Portugal que depois também se encontra em situação de desesperar, de chegar à conclusão que está a ser construído pelo Portugal jovem, um horizonte no qual não entra esse Portugal.
E as misericórdias, como, no fundo, todas as instituições do setor social, estão a tentar impedir o deslançar da sociedade portuguesa. Estão a tentar fazer as pontes entre esses dois Portugais em que está dividido Portugal. A terceira e última referência que eu queria fazer é a seguinte. São os 100 anos. São os 100 anos da Santa Casa Misericórdia Oficial. É muito longo. Nesta matéria não há regras gerais. Não há regras gerais. Dir-se-á, mas comparado com os 200, 300, 400 anos, ou os 500 anos de outras misericórdias, é muito pouco. E comparado com várias instituições, incluindo a Solidariedade Social, que têm 10, 20, 30, 40 anos, é imenso. Eu que penso que é importantíssimo, no caso da Santa Casa Misericórdia de Vizela, é que, no fundo, como aliás foi muito bem exposto pela historiadora, que diz que não é historiadora, mas é historiadora, foi muito bem exposto, é que se tratou de uma instituição que antes de nascer já tinha nascido. Isto é, que aliás um pouco a saga de Vizela. É um pouco a saga de Vizela. Que é as peripécias da vida da instituição são as peripécias de 100 anos que valeram por 500. De 100 anos que valeram por 500. Porque antes dos 100 anos já tinha havido um longo compasso de espera de meio século. E portanto a língua eram 150 anos. Quem sabe o que é esperar 50 anos sabe que no fundo vale por 100 ou 150 ou 200. E depois as dificuldades do funcionamento na continuidade depois do arranque mostram o quê? Mostram que aqui há uma alma coletiva fortíssima, isto é, uma realidade institucional, mesmo quando ela não estava consagrada nos textos legais. Porque criar uma Santa Casa da Misericórdia numa autarquia já existente é fácil. Num município já existente é fácil. Criar contra e à margem e na impossibilidade da criação da autarquia municipal é muitíssimo mais difícil. Porque normalmente o que há é, ou o que havia, mesmo com a estrutura municipal que foi variando no tempo, como sabemos ao longo dos séculos, foi que ela foi acompanhada pela estrutura das misericórdias. E o que foi patológico e raro foi nascer uma misericórdia fora do contexto da estrutura administrativa. O que significa que estes 100 anos não são exatamente iguais aos 100 anos de uma Santa Casa da Misericórdia tivesse nascido, porque entanto já existia um município há 500 anos, ou há 600 anos. O valor é ser uma Santa Casa da Misericórdia que nasce, mesmo havendo município, porque havia espírito municipal. Porque havia alma coletiva correspondente à criação ou à existência de uma autarquia que juridicamente não estava consagrada. E, portanto, ao comemorarem 100 anos, vão comemorar muito mais do que isso. O vosso júbilo é mais antigo e mais forte. O que depois tem consequências no presente e no futuro. Porque as instituições são isso mesmo, uma ideia de obra ou empreendimento que ultrapassa os seres humanos que em cada momento, as mulheres e os homens que as servem. E ganha uma dinâmica própria. E quem as serve sente-se ao serviço de algo que o supera ou a supera. E eu que o sinto nesta instituição, o que eu sinto na vossa alegria, o que eu sinto na capacidade de renovação do que era o velho hospital para estruturas, que são estas estruturas altamente sofisticadas, com a mesma vista, com a mesma bonita vista, mas com outra sofisticação que não existia no passado, é que realmente há história, há esse passado, mas há presente e há futuro. Até na juventude daquelas e daqueles que aqui estão e que cá trabalham. É uma instituição que demora 100 anos, já vimos que são muito mais, mas a pensar nos próximos 100 anos são muito mais. E nesse sentido, esta crise é uma crise que já venceram. Enquanto que nós sentimos no dia a dia o desespero de muitos, a indisposição de outros, a revolta de outros, a indignação de outros em relação aos fenómenos da crise, há depois esta alegria de chegar a instituições. E há muitas no país, mas esta é paradigmática, em que o que sentimos é que as pessoas têm os pés na terra e percebem os problemas do dia a dia desta crise, mas já venceram a crise.
ela pode durar mais meio ano, todos os dias, o pós-troika. Isso é fundamental, porque essa é a força da nossa nação. A força de Portugal faz disso, de ser uma história de crises. Foi sempre assim. A primeira das crises foi vivida entre um filho e uma mãe, não muito longe daqui. Portanto, estamos habituados a este tipo de crises. Essas crises custaram-nos perda da independência, ou política, ou económica, ou financeira, ou social, várias vezes, ou quase perda da independência. Custaram-nos muitos sustos, muitas provações, muitas lutas, mas que fomos ultrapassando nos momentos mais difíceis. E este é um exemplo também da Santa Casa dos Lugares do Vizela. E por isso, para mim, tendo sido uma surpresa quando fui convidado, uma surpresa que eu agradeci na base da vizinhança, um celuricense em Vizela sente sempre em casa, como espero que as gentes de Vizela se sintam bem nas terras de Celuri e Basto. Mas, para além dessa surpresa e dessa reação de vizinhança, depois foi a alegria de encontrar aqui e poder partilhar um momento de júbilo como se estivesse em família. Como se sempre vos tivesse conhecido. E nisso foi bom ouvir a história toda, como é bom ouvir a história da família, para conhecer exatamente aquele contexto em que nos inserimos. Felicito nas pessoas do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral e do Sr. Vice-Provedor, pedindo que transmitam ao Sr. Provedor, mas também na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, porque deve ser um júbilo de ser-se Presidente da Câmara com uma Santa Casa Misericórdia. Não há muitas, não há muitas. Há mais Presidentes da Câmara do que Santas Casas destas. Cumprimentando a historiadora que o é. E quem sabe se uma futura historiadora que venha a nascer por influência da primeira, a partir do ensino do português e da pedagogia feita todos os dias da instituição, felicito os presentes e felicito sobretudo os mais jovens. Os mais jovens, porque eles são a garantia do futuro desta casa. E quando daqui a 100 anos houver nova comemoração, eu faço muita questão em que convidem um dos meus netos para estar, para poder testemunhar com a mesma alegria aquilo que eu vou testemunhar.